Olá pessoas, professor Francisco com vocês novamente, pelo menos no virtual. Bom, como eu havia prometido, hoje nós faremos a segunda parte daquelas questões que estão lidando com a propagação, a transmissão do calor. Portanto, sem mais delongas, vem comigo. Primeira questão aí da nossa atividade de fixação, parte 2, a missão vem assim. Considere as afirmações a seguir sobre o calor. Vamos lá então. Diz assim: em um líquido, o calor se propaga devido à formação de correntes de convecção. E isso aqui tá verdadeiríssimo, tá? Aliás, as correntes de convecção, até voltar aqui, né? As correntes de convecção, elas vão acontecer sempre em fluidos, tá? Elas acontecem em fluidos. E é aquela corrente que diz que o ar quente é menos denso, sobe, e o ar frio, que é mais denso, ele vai descer, tá bom? Então, essa é que é a ideia. Beleza, a primeira aí tá perfeita. 2. Um corpo claro absorve mais calor do que um corpo escuro. É o contrário, tá? Existe essa propriedade aí, entretanto a propriedade é o inverso. Normalmente, se você estiver usando um tecido de cores escuras, nesse caso, o que você tem aí acaba absorvendo muito mais facilmente a onda eletromagnética do que um corpo aí de corpo claro. Portanto, esse aqui é fake news. 3. O cabo de uma panela é feito de um material que dificulta a condução de calor. Sim, se a panela é bem feita, pode perceber que você vai ter panela com cabo de madeira, ele é um isolante térmico, panela com cabo de baquelite, que é uma espécie de um plástico duro, que também é um isolante térmico, então é verdade. 4. Uma pessoa sente frio quando perde calor rapidamente para o ambiente. É isso! A sensação fisiológica do frio se dá quando o seu corpo perde energia na forma de calor. E isso acontece quando você tem um ambiente que está a menor temperatura que você mesmo, tá? Portanto, nesse caso, a letra décima é que é a sua escolha. 1, 3 e 4 são as corretas. Lindo, maravilhoso. Vamos para a próxima, porque a próxima vai falar aí para nós, não é, de uma invenção fantástica do ser humano. A figura representa um corte transversal numa garrafa térmica, hermeticamente fechada. Ela é construída por duas paredes. A parede interna é espelhada em suas duas faces, e entre ela e a parede externa existe uma região com vácuo. Como se explica o fato de que a temperatura de um fluido no interior da garrafa mantém-se quase inalterada durante um longo período de tempo? Volta para mim! Essa é a famosa garrafa de Dewar, tá? A garrafa térmica comercial que nós temos no dia a dia. Por que a garrafa térmica funciona tão bem? Porque ela dificulta todos os processos de transmissão do calor. Seja você colocando um cafezinho quentinho ali dentro da garrafa, seja você colocando uma bebida gelada, talvez uma água bem geladinha dentro da garrafa, tá? É a mesma coisa que acontece com esses copos Stanley. Ele acaba dificultando, então, né, a transmissão do calor. E para dificultar, você tem que dificultar a condução, a convecção e a radiação, né? Como é que dificulta a condução? A condução é dificultada por conta do material que é feito a garrafa. Normalmente o material é um material plástico, e o plástico é um péssimo condutor de calor, e isso é muito bom, né? Como é que eu posso dificultar a convecção? São as paredes duplas que eu faço vácuo no meio da garrafa. Quando eu tenho aquelas paredes duplas, como não tem fluido nenhum, é vácuo, né? Nesse caso eu dificulto a convecção e de quebra, eu dificulto mais ainda a condução. E como é que eu dificulto a radiação? A radiação ela vai acabar sendo dificultada porque no interior ali eu tenho, se você abrir a garrafa você percebe isso com muita clareza, eu tenho paredes espelhadas. Então a onda eletromagnética ela entra numa espécie de uma armadilha. Ela começa então a bater
na parede espelhada, de forma então a ricochetear ali dentro e fica meio que preso ali, tá? É óbvio que nenhum desses processos é perfeito. Aliás, não existe forma perfeita de você impedir totalmente que o calor ele possa fluir de um lugar para outro. Não tem jeito, tá? O que você pode fazer é fazer coisas com muita qualidade e dessa forma, colocando aí o cafezinho lá dentro, ele se manter o mais aquecido pelo maior tempo possível. Tendo em vista essa explicação catita que a gente fez, vamos ver qual das afirmações aqui está correta? Vem comigo. Muito bem. Então, letra A. Devido à existência de vácuo entre as paredes, o líquido não perde calor para o ambiente através da radiação eletromagnética. Falsificado do Paraguation, tá? Porque a radiação eletromagnética, ela inclusive consegue viajar no vácuo. B. Como a parede interna é duplamente espelhada, ela reflete o calor que chega por radiação. E a região de vácuo evita a propagação do calor através de condução e convecção. Chique do último! Essa daí é que é a alternativa corretíssima, tá? Letra Bzima, se você marcou, você tá esperto, tá antenado com a física. Terceira questão, vamos lá. Analise as afirmações referentes a, cuidado, ó, condução térmica. Dessas afirmações, o que está certo de acordo com o que a gente estudou de condução térmica? Primeira afirmação. Para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele um espeto metálico. Isso se justifica pelo fato de o metal ser um bom condutor de calor. Chique, verdadeiríssimo, tá? O espeto metálico, ele acaba então auxiliando aí para assar essa carninha deliciosa. 2. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia na forma de calor do corpo humano para o ambiente, devido ao fato do ar aprisionado entre suas fibras ser um bom isolante térmico. É verdade, tá? As pessoas acham que aqueles agasalhos estão todo furadinho, né? Furado que eu digo assim, que tem aquelas tramas que dá para ver, que é como se fosse um buraquinho, parece que aquilo não te protege nada, pelo contrário, tá? Por conta desse fato de que o ar fica parado naquela trama, acaba então que ele torna-se um isolante, tá? 3. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior à de uma barra de madeira, colocada no mesmo ambiente. Gente, isso daqui é a maior falcatrua fake news que eu já vi, tá? As pessoas já acham isso, mas não é verdade. Olha para mim. Você vai fazer a seguinte experiência, pega ao mesmo tempo, obviamente, esses objetos têm que estar no mesmo ambiente por muito tempo, tá bom? Pega numa barra de ferro com a mão esquerda e pega aí num pedaço de madeira com a mão direita. A sua mão, ela vai sentir, vai parecer que a barra de ferro está mais fria do que a madeira que você tocou, mas não é verdade. Colocando um termômetro, você vai perceber que a temperatura é exatamente a mesma, só que a sua mão te engana. Quando você faz isso, pega na parte ali, na barra de ferro, aquela barra de ferro é muito mais proficiente para transmitir o calor, para poder passar esse calor, e aí você acha que ela está mais fria, quando não é verdade. É simplesmente porque ela é um condutor mais eficiente do que a madeira. É só isso. Então essa é falsa mesmo, tá bom? Portanto, de correto temos o seguinte, olha aqui. De correto aqui para mim e para vocês, apenas A1 e A2, tá? Vamos finalizar com chave de ouro. Olha isso. O homem é um animal homotérmico ou homeotérmico, tanto faz. E o seu corpo realiza constantemente funções orgânicas vitais para regular sua temperatura interna em torno de 37 graus Celsius. E não é? A nossa temperatura está lá 36,8, 36,5, 37 quando muito. Atividades como pensar, dormir, caminhar, correr, etc., tudo isso consome cerca de 20% da energia bioquímica obtida a partir da alimentação. E o restante, cerca de 80%, é dissipado, olha só, por
transferência de calor. Olha que loucura! Ele está dizendo para você que tudo que você come, que você está comendo aí para poder manter sua vida, 80% dessa energia acontece para poder fazer troca de calor. Tá? Só 20% é que você faz todas as outras coisas, todas as outras atividades que você tem no seu dia a dia. Então, ser uma pessoa ou seres homotérmicos tem um custo muito alto. A gente tem que se alimentar para poder manter essa temperatura de praticamente 37 graus. Isso é incrível. Vamos voltar aqui. Bom, nesse caso, pode-se afirmar que a energia dissipada, não é? Como é que essa energia, então, ela se dissipa? Letra A, evaporação, através do suor e da transpiração. Pois é, galera, a gente até que faz isso, né? A evaporação, o suor, ele acaba, não é? Ele acaba sendo uma espécie de controle de temperatura do seu corpo. Não é? Vai ter, obviamente, uma certa quantidade, né, que é liberada dessa maneira, mas isso não é a maioria, tá? Letra B, a radiação através da emissão de raio infravermelho é verdade, a gente emite radiação. Qualquer corpo que tem temperatura emite radiação no campo do infravermelho, mas ainda não é a maioria. Convecção, quando o ar em contato com a pele estiver uma temperatura mais baixa, né? Bom, também vai acontecer, mas não é a maioria. A maioria é por isso daqui, condução, quando o fluxo de calor atravessar a estrutura interna e emergir, ou seja, sair aí da pele. A letra D é a letra correta, tá bom? Todas as outras acontecem, mas a maior parte realmente é exatamente por conta da condução térmica nesse caso, tá bom? Professor Francisco fica por aqui, agradecendo muito a você, a sua atenção, o seu carinho e lembrando que no que diz respeito à educação, sempre assim, tamo junto. Um abraço, até logo, tchau, tchau.